churros. Tava bom churros. Vou colocar nos cortes essa Maravilhoso parte. churros. Eu vou dar play e aí Vai você ser no pode falar. Jornal Se você Nacional, conseguir boa subir mais um pouquinho o fone, o microfone. Boa noite. Vai ser no Jornal Boa Nacional. Oi? Jornal Nacional. 2000 anos depois. Assim, será que fica bom? Isso. Bom, vai falando alguma coisa, Valéria. Alô, Jornal Nacional. Tava bom churros. Tava bom churros. Vou colocar nos cortes essa Maravilhoso parte. churros. Salve, Mudanos! Bora para mais um Papo Tech. Eu tô com uma pessoa muito especial que abriu um pouco da agenda dela aqui no meio do turismo que ela tá fazendo aqui por Londres para falar um pouquinho da vida dela. E eu vou deixar já todas as redes sociais dela aqui embaixo nos comentários, aqui no qualquer lugar aqui da tela, em qualquer lugar que você estiver vendo esse vídeo vai ter as redes sociais dela. Se você não segue ela, você só pode estar louco, não é possível que você não segue ela, então eu já vou deixar aqui embaixo. E a primeira pergunta que eu sempre faço é: quem é você? Seu nome é Anne de verdade ou é Tech? Tech é sobrenome? Como que é? Fala aí pra rapaziada quem é você. Boa, bora lá. Bom, sou a Anne, meu codinome na internet, as pessoas me conhecem por Tech Anne. Até uma história engraçada, né? Porque eu comecei a criar conteúdo no Instagram, né? E aí eu pensei, pô, vou criar um nome ali que tem a ver com tech e tal. E aí todo mundo me conhece por Tech Anne, né? Até porque meu sobrenome é um pouco difícil, né? É Anne Lesinhovski. Então, se eu Como que é? Lesinhovski. Vai ter que colocar o letreiro ali depois, Lesinhovski. Tem até um princípio do Solid, né? Que tem um nome estranho de uma, acho que era uma mulher, um homem, não sei. Parecido. Provavelmente. Esquece. Lesinhovski. Então assim, eu falei, se usar @Anne Lesinhovski vai ficar um pouco difícil das pessoas, né, acharem. Então por isso ficou o Tech Anne, então todo mundo me conhece por Tech Anne, né? E é isso, tô aqui em Londres, estou passeando não, né? Vim fazer um curso de inglês de 2 semanas, tô passeando pra caramba, e aí o Murilo mandou uma mensagem, vamos trocar uma ideia. Eu falei, bora trocar uma ideia, tamo aqui. Boa. E só pra uma pergunta, por curiosidade, esse nome não é brasileiro, né, esse sobrenome? Não, é polonês. 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 Ah, caramba, interessante. É da família do meu pai. Ah, que interessante. Nossa, é um nome muito difícil. Eu acho que eu nunca consegui falar meu próprio sobrenome, com um sobrenome tão difícil. Mas interessante. E a primeira pergunta, né, segunda pergunta, a primeira apresentação é como foi o seu primeiro contato com o computador? Seja com internet e tudo mais. Conta lá de trás, sei lá, quando você era adolescente, criança, qual foi o primeiro contato? Boa, beleza. Cara, eu acho que a gente foi ter um computador lá na minha casa quando eu tinha era assim, pré-adolescente, digamos assim. Minha família não é nem um pouco tecnológica, meu pai é caminhoneiro, minha mãe foi dona de casa até os meus 12 anos, mais ou menos, depois ela começou a empreender, abriu um pet shop, enfim. A minha irmã também é de humanas, ela é formada em geografia, hoje ela trabalha com estética e tudo mais. Então assim, eu sou a única pessoa da família que trabalha com TI, né? Então, o primeiro computador que a gente foi ter em casa, eu já tinha ele, sei lá, uns 10 anos, alguma coisa assim. Era o Windows XP, eu acho. Oh, fica boa. A internet era discada. A gente tinha que puxar o fiozinho do telefone só finais de semana, depois da meia-noite. Fazer aquele barulhinho. Aquele barulhinho. Aí minha mãe, quando descobria que a gente ligava durante o dia, ela ia lá e cortava o fio de telefone. Ela ficava puta, né? Então, assim, altas histórias. Então, assim, nunca fui muito tecnológica e o que eu usava de computador era muito essas coisas, assim, entrar na internet, jogar um joguinho. Não tinha nem Orkut. Fui ter Orkut, já era adolescente, sei lá. Então, a internet, o computador eu usava muito para essas coisas muito mais sociais, assim, né? E era muito pouco. Então, contato com programação, digamos assim, que é o que, né, acabei criando minha carreira aí, foi quando eu já estava na faculdade, digamos assim. Tá, beleza, antes de chegar na faculdade. Beleza. Então vamos lá. Você tinha um computador em casa e tudo mais, e desde adolescente você sonhava ser profissional de alguma outra área, alguma coisa assim. Como chegou na sua cabeça a ideia de, cara, existe um mundo chamado tecnologia? Boa, então vamos lá. Então, não existia essa ideia. Eu estudei a vida inteira em colégio militar, então até os meus 17 anos, na minha cabeça, eu iria ser policial militar. Interessante. Entendeu? E aí eu terminei o ensino médio e por outros motivos eu tinha que fazer um teste físico na época e eu acabei não conseguindo passar nesse teste físico, teste de aptidão física. Eu tinha que correr,
eu tinha que fazer uma prova de agilidade, isso era de boa, mas eu tinha que fazer barra. Nossa. Que, cara, é foda pra caramba quem tá assistindo aí, né? E não era foda. só, tipo, você se pendurar e segurar ali. Eu tinha que me pendurar e esticar o braço, né? O braço esticado e subir. Aí é complicado. E, cara, eu foquei tanto em estudar pra prova, né? E acabei deixando pra treinar pro teste físico 3 meses antes. E aí eu acabei não passando. E eu acho que isso foi, assim, a virada da minha vida, porque isso acabou definindo todo o resto, né? Até os meus 17 anos eu tinha uma ideia na minha cabeça de como iria ser a minha vida e tudo mais. E acabou não dando certo. Então foi a primeira frustração da minha vida, digamos assim, né? Então já comecei a aprender. Mas você tinha essa vontade? Queria muito. Tanto que foi super triste, né? Quando eu acabei reprovando no teste físico e tal. E aí, como eu tinha estudado muito, eu tinha ido super bem. Foi o primeiro ano que teve o Enem, que era aquele SISU, que você SISU. pega a tua nota e você consegue entrar Bolsa. em várias universidades, bolsa do ProUni e tal. Então, com a nota que eu tive, eu consegui entrar na universidade pública, eu consegui uma bolsa integral pelo ProUni também. E na época eu estava tão perdida que olha os cursos que eu escolhi. Eu consegui uma bolsa integral para fazer fisioterapia. Fisioterapia. Nada a ver com a polícia também, né? Fisioterapia. E escolhi também um curso de design na Universidade Federal lá da minha cidade, de Curitiba. Eu sou de Curitiba. Então, assim, eu tava completamente perdida e tal, e eu escolhi o curso de design porque era mais perto da minha casa. Então, olha a decisão. Por isso que eu falo. Aleatório. Por isso que eu falo, o Papo Tech é top, porque às vezes a galera olha o seu Instagram, olha o que você é hoje e acha que, não, foi perfeito. Esse daí, Foi dos 10 anos, já começou a programar isso daí. Meu Deus do céu, o tio dela é o Bill Gates. Isso. Entendeu? Sendo que você escolheu, olha que brisa, olha essa brisa, Mundanas. Você escolheu design porque você conseguiu a bolsa e era o que era mais perto da sua cidade. Era Olha mais o critério de escolha. Completamente aleatório. E eu entrei muito assim, eu vou escolher esse curso porque daqui a um ano eu tento de novo a prova da polícia e você ainda tinha, sua cabeça ainda era polícia, tanto beleza. faz o que eu vou fazer nesse um ano, né? Então, beleza. Aí eu entrei na faculdade, aí eu comecei a entender um pouco da vida, comecei a ver que existia uma realidade fora da polícia, daquele mundinho, daquela bolha que eu vivia até então, né? Por conta do colégio militar, né? Isso, exatamente. E aí, cara, eu comecei a ficar completamente perdida porque eu entrei no curso de design, a maioria das pessoas tinha um mínimo de habilidade com desenho, com pintura, com arte, whatever, né? E eu, cara, zero à esquerda, sou péssima de desenho, assim. Meu negócio é pegar a pistola e blá, 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 blá. Exato, exatamente. E aí, enfim, daí eu tava na faculdade de design e queria começar a fazer estágio, ganhar uma graninha, enfim, e comecei a olhar os estágios na área de design. Foi aí que eu comecei a me aproximar da área tech. Porque assim, eu olhava os cursos de design, o meu curso na faculdade ele era generalista. Então eu tinha matérias de design de produto, design gráfico e tinha também web design. Entrou. Webmaster. Webmaster. Então aí eu comecei a olhar as vagas de estágio e tal, eu comecei a ver que as vagas de web design, por exemplo, pediam algumas coisinhas a mais e pagavam mais. Entendeu? Aí foi ali o seu primeiro contato com esse mundo. Foi ali que me chamou a atenção. Chamou a atenção. Né? Então a gente fala muito assim, você não pode entrar na área de TI por causa da grana e tudo mais. Mas no meu caso foi o que chamou a atenção. Eu falei, por que estão pagando mais para essas vagas aqui? O que eles estão querendo das pessoas? O que eu preciso saber para ganhar mais? Né? Já que eu tô aqui, já que eu vou ter que trabalhar e tudo mais, né? Perfeito. E aí foi assim que eu comecei a entrar na área de TI. Foi assim que eu descobri a área de TI. Cara, isso é perfeito porque eu falo, as pessoas não podem entrar só por dinheiro, mas quando entra você precisa gostar. Então essa já vai logo a segunda, a terceira, quarta, sei lá que pergunta eu já tô. Mas você encontrou essa vaga, viu que precisava de mais coisas. E aí, qual que foi sua primeira impressão? Perguntou para os professores, procurou cursos extracurriculares, o que fez para, precisa aprender tal coisa? Como que foi isso? Legal. Na própria universidade tinha alguns cursos de curta duração, eram uns cursos assim de 2 semanas eu não lembro agora qual que era o nome, mas era relacionado muito a web design, assim, introdução à programação para web, alguma coisa assim, né? Bem das antigas. Isso era tipo 2000 e... A Nazaré agora. 2010. 2010, primeiro ano da faculdade, 2010.
E aí eu fiz esse curso de 2 semanas, pedi dinheiro pra minha mãe, porque na época eu não trabalhava, não tinha dinheiro nada, né? Falei, mãe, então, você me paga um curso? Cara, era tipo, sei lá, R$200 na época, assim, era um valor, cara, que pra mim era muito dinheiro, né? E aí pedi pra minha mãe, ela pagou pra mim. Cara, eu fiz o curso assim, me apaixonei, assim, cara. Tipo, você escreveu uma linha de código e no navegador ele aparecer ali. Você escreveu uma tabela e tal. Tipo, cara, TD. TD, TH. Cara, achei uma loucura, achei uma doideira. E aí eu, me apaixonei. Fiz esse curso de 2 semanas. Aí eu estudava numa universidade pública, né? Então tinha uma biblioteca gigantesca lá. E aí eu comecei a procurar os livros que tinham lá para estudar, né? E aí eu peguei até hoje, super dica aí para quem tá entrando na área, que não tem muito conhecimento, né, e tal. São os livros da série Use a Cabeça. Ah, perfeito. Já viu? Perfeito. Cara, esses livros são perfeitos. Eu peguei um livro lá, Use a Cabeça, HTML e CSS. Ele é, cara, desse tamanho o livro. Cara, eu estudei em 2 semanas esse livro. Caraca. Tipo, eu fiquei, assim, ficcionada, assim. São bons os livros deles, tem bastante imagem, né? Bastante coisa pra fazer analogia. E eles dão isso, analogia, exatamente. Tipo, por exemplo, você quer construir um muro. O que vão ser os tijolos? Como é que você vai pintar? E aí eles vão fazendo as analogias, assim, e você, cara, isso entra na tua cabeça e você nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Então, cara, super recomendo os livros dessa linha aí. Tem uns de introdução à lógica, de programação, também são muito Tem de Java, bons. tem de C Sharp, de tem tudo de vocês tudo. imaginarem. Os caras são Python, bons mesmo. tudo. Sim. Muito legal. E aí você foi nesses cursos, fez o curso, fez o livro em 2 semanas, leu lá, fez as coisas. Como que foi a sua transição no sentido de conquistar o primeiro emprego? Você trabalhou antes com alguma parada de web designer ou não? Seu primeiro emprego já foi ligado à programação. Como foi do momento que você descobriu que existe aquela área, começou a estudar, qual que foi o momento, o que você fez para conseguir a primeira vaga? Quais foram os desafios? Como que foi essa trajetória? Boa. Lembra que eu falei das vagas de estágio, das vagas de web design? Então eu comecei a fazer esse curso, era tipo setembro de 2010. Eu fui conseguir o primeiro estágio em fevereiro do ano seguinte. Então deu aí uns 6 meses, mais ou menos. Legal, um tempo ótimo. Então foi o tempo assim, eu comecei a estudar em setembro, fiz ali, foi mais ou menos tipo um mês entre curso, estudo bem intensivo, e aí depois eu comecei a aplicar para vagas, né? E aí, como eram vagas de estágio, eles não pediam aquele conhecimento aprofundado, né? Você tinha que ter uma noção. E como eram vagas de web design, o fato de eu estar fazendo um curso de design, de ter algum conhecimento em design, também ajudou. Então, é uma coisa que eu vejo que talvez hoje no mercado de TI não tem tanto, até quero ouvir a tua opinião sobre isso, que se procura uma mão de obra muito mais especializada, né? As empresas querem pessoas com conhecimento muito mais focado. Isso é diferente de 10 anos atrás. Com certeza. 10 anos atrás, se você tinha um conhecimento mais generalista, era muito mais fácil de você conseguir uma vaga. Fácil. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, eu apliquei para muitas vagas de estágio. Uma coisa que me ajudou muito foi ir no departamento de empregabilidade da própria universidade. Legal. Então, eu entrava lá no mural, me cadastrei no e-mail, tudo assim. E, cara, cada vaga que chegava, eu entrava, aplicava e tal. Até que uma hora eu achei um lugar lá, fui fazer entrevista e foi literalmente, eles olharam pra minha cara e me deram uma chance. Porque, cara, eu não tinha skill nenhuma, eu tava indo pro 3º semestre da faculdade e eles, sei lá, viram um potencial em mim e me deram uma oportunidade, porque realmente eu não tinha skill nenhuma, assim. Então é muito isso, assim, de você dar a cara a tapa, de você aplicar e em algum momento vai dar certo, assim, né? É isso que eu falo muito, você tá 100%, eu assino embaixo, porque sempre vão existir pessoas que vão abrir a porta para você, seja para júnior, para estágio, para quem faz faculdade no Brasil, porque para fazer estágio você precisa estar vinculado com uma universidade, faculdade, etc. Mas sempre vai ter alguém que vai abrir as portas para vocês. Não tem como você já nascer sabendo. Exato. Quero um júnior, mas que já tem experiência. O que a galera não entende é que às vezes tem júnior, a empresa às vezes quer um júnior que já tem uma certa experiência, às vezes ela quer um júnior que não tem nada de experiência. Então você tem que entender o fit da empresa. Às vezes a empresa quer um perfil que não sabe nada, ou um perfil que já sabe uma coisinha ou outra. Então as pessoas têm que ter isso em mente. Putz, tô sendo reprovado em todas as aplicações para júnior. Tem que ter essa mentalidade. E te respondendo sobre o que você falou, da minha opinião sobre o web designer e tudo mais, eu acho que cada vez mais as áreas vão ser mais especialistas. Porque antigamente a galera precisava do Severino, né? O cara faz tudo. Cara, se precisar limpar o chão ali, bora, vamos limpar o chão com HTML, faz café, faz tudo. E quanto mais a gente foi evoluindo, e a tecnologia, as estratégias, tudo foi melhorando, e a gente foi aprendendo como fazer uma determinada coisa de uma melhor forma, exemplo, web designer. Não acho que o web designer em si morreu. Existem designers, só que esses caras estão, vamos assim, escondidos no UI UX.
Isso. Então, o cara do front-end, antigamente, ele teria que fazer um pouquinho ali do PHP, vamos dizer assim, que é JavaScript, galera, não era igual hoje, não. Então, era muito forte PHP naquela época, principalmente para trabalhar com WordPress, essas coisas. Então, o cara ia fazer um pouquinho do PHPzinho, só fazer um relatóriozinho, ia fazer o HTML e ia fazer também a parte visual. Hoje, dependendo da empresa que você trabalha, vai ter toda uma equipe de designer com UX e UI para ver interface do usuário. É muito mais complexo, Muito mais complexo, e você vai ser o cara que... Ixi, muito mais complexo. Então, eu acho que na minha visão é assim. Eu acho que ainda existem vagas para você ser severino, mas é mais talvez para agências pequenas, onde quer que pega um cara que tem conhecimento generalista para ele fazer meio que tudo, um pouco de tudo. Mas eu acho que é mais difícil, acho que tá ficando mais escasso esse tipo de vaga. A minha carreira eu comecei em agências, que era bem esse perfil, assim, né? E até com o tempo eu fui percebendo que, estrategicamente falando, não era muito interessante para mim. Por quê? O que acontece? Quando você olha para o mercado de TI hoje, as vagas que pagam melhor são as vagas mais especialistas. Então, assim, eu comecei a perceber, isso faz, sei lá, uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu estava trabalhando em agências e eu percebia, cara, o meu perfil, eu estou muito bem aqui, estou trabalhando e tal, mas se eu aprender um pouquinho mais disso ou daquilo, eu posso ganhar bem mais. Eu vou conseguir ser aprovado em mais vagas. Então, o teu leque de oportunidades se expande quando você é mais especialista. Concordo, assim, embaixo completamente. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, quando você conseguiu essa vaga de estágio, você estava fazendo web designer, e aí, como que foi esse processo? Você terminou a faculdade de web designer ou durante a faculdade você já sabia? Galerinha, vocês vão tudo virar web designer aí, mas tô indo pra programação. Como que foi? Porque você encontrou uma área que naquela época até tinha uma relação um pouco maior do que hoje, por exemplo. Só que como que foi esse sentimento? Vou terminar pra ter a faculdade, mas tipo, você já tava indo pra uma outra linha, querendo ou não, né? Sim, era muito frustrante porque o curso não era nem web design, era um curso de design. De então, designer, assim, isso. Eu já estava trabalhando com TI, eu já era front-end, eu já estava efetivada e na faculdade eu fazia matérias tipo... Teoria das cores, sei lá. Tipo umas coisas assim. E aí eu ficava lá, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas em resumo, eu terminei a faculdade, né, porque... enquanto eu estava fazendo a faculdade de design, eu me questionava muito assim, será que vale a pena eu trocar para um curso de TI agora, né? E eu não via sentido, porque eu já estava trabalhando na área. Exato. Né? Eu conversava com pessoas que faziam cursos na área de TI e todo mundo falava, cara, nada do que você vai aprender aqui na faculdade, você vai aplicar direto no teu emprego. Né? E aí a gente entra até numa questão até mais complexa, que a gente pode até desenvolver mais aqui, né? Se vale a pena ou não ter faculdade. Exatamente. Então, assim, naquela época, para mim, não fez sentido nenhum eu trocar de curso, porque eu ia até levar mais tempo ainda para me formar. E eu já estava trabalhando na área, já estava efetivada. Eu fui efetivada uns 2 anos depois que comecei a fazer estágio. Pô, então, legal, bacana, eu fiquei um tempo bom. super legal, porque eu não tive pressa de ser efetivada, porque eu comecei assim, crua, né? Eu não sabia nada. Então eu aprendi muito na prática enquanto eu estava fazendo estágio. Então eu não tinha pressa nenhuma assim, de ser efetivada. Tinha questão de horários da faculdade também, de carga horária, né? Então para mim não era muito bom ser efetivada muito rápido. Então, para mim, foi um timing muito bom, funcionou super bem, né? Ir por esse caminho de fazer estágio. E também não fez sentido nenhum eu trocar de curso ou entrar num curso na área de TI, né? Então, basicamente isso. Fez total sentido. Eu também faria. Eu falo pra galera assim, começou, cara, termina. Só se você começou ontem, aí beleza. Mas você já tá muito no comecinho, muito né? no comecinho, vale a pena até trocar, dependendo do foco e da estratégia. Mas uma outra coisa que eu quero te perguntar. Porque hoje a TI... eu falo pra bastante gente também no canal, inclusive pra Mundana que tá aqui atrás, vocês não estão vendo a Mundana, mas ela tá aqui atrás. Eu vejo muito mais mulheres criando conteúdo sobre tecnologia do que os homens. E aí eu falo pra ela que a minha ideia eu tô tirando essa métrica da minha cabeça, tá? Não existe isso, não sei se existe esse estudo, porque a mulher é muito mais sociável do que o homem. Não vale pra mim, porque eu sou meio dado, né? Como todo mundo conhece, mas... vale mais assim, então eu vejo muito mais as mulheres sendo, vamos dizer assim, as power, criando conteúdo do que os homens. E aí por quê? Vou voltar lá atrás agora, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando tinha webmaster, quando você estava num curso de designer. Talvez um curso de designer, teria mais mulheres por ser designer. E TI é completamente, sei lá, 90%, 80% homem. Na minha sala, acho que tinha, sei lá, 4 mulheres. Como que foi... pra você, na sua sala lá de designer, tinha mulheres ou era majoritariamente homens? Como que era? A maioria eram mulheres. Eram mulheres? Eram mulheres, E aí, como que foi você entrar no mercado de TI, de programação, e que
provavelmente tinha muito mais homens do que mulheres. Como que foi Sim. essa parada? Porque eu não sou mulher, não posso dizer, eu estou com uma mulher aqui do meu lado, ela pode responder sobre isso. Como que foi? Porque quando você entrou, é diferente que eu falo molecada, né? É diferente os mundanos hoje, as mundanas entrarem no mercado hoje, as empresas estão muito mais a vibe. Estão mais receptivas, mais né? receptivo, tá muito mais easy. Mas 10 anos atrás, whatever, era muito mais difícil. Então, como que foi? Você entrou, você chegou, e aí, caramba, tem mulher aqui? Como que foi essa parada? O que você pode falar sobre esse assunto? Legal. Olha, eu dei sorte de ter entrado em empresas, nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou tratamento diferente, mas era uma coisa assim mais de entrosar, sabe? É diferente, é aquela vibe assim, pô, eu era uma menina de, sei lá, 18, 19 anos, indo trabalhar com um monte de cara de 20 e poucos, já 30 anos e tal. Então era uma coisa, tinha questão de gênero e questão de idade também, assim, né? Então era uma coisa assim, cara, ninguém me tratava mal, mas, por exemplo, ia sair todo mundo almoçar, ia todo mundo pegar um café, fazer piadinha, era uma coisa que era um pouco mais difícil de ter aquele entrosamento ali. Que foi uma coisa que, com o tempo, eu fui ganhando mais confiança, eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, uma coisa que, cara, tanto faz. Se eu entrar numa empresa e, por exemplo, ninguém me convidar pra almoçar, ou ninguém me adicionar no grupo do WhatsApp, pra mim, cara, tanto faz, entendeu? Desculpa a palavra, mas foda-se, eu tô aqui pra trabalhar. Foda-se, é isso mesmo. Entendeu? Mas quando você tá começando, que tem a questão de insegurança, que você quer, eu acho que a gente busca muito mais essa coisa de você pertencer. Acho que quando você é uma mulher num ambiente que é majoritariamente masculino, é uma coisa mais difícil. Sim, né? sim. Então, por isso que é muito legal quando, por exemplo, uma mulher entra numa empresa e normalmente tem uma outra mulher, uma outra menina, pode ver, elas já ficam best friends ali, se abraçam e vão juntos, né? Vamos juntas. Isso. Sim. E é uma coisa muito de sororidade feminina, porque, cara, a gente que é mulher, a gente se identifica com isso, sim, né? Sim. Então... E eu acho que o problema, sei lá, assim, aí vai entrar em outros problemas, não quero entrar no meio aqui, mas eu acho que agora... É que eu não sou retardado, porque eu considero esses caras que são retardados, não é retardado, né? Mas eu sempre tive amizade com mulheres, seja no trabalho, foram poucas, porque são majoritariamente homens, na escola, etc, etc. A Mundana tá até de prova aqui atrás, quando ela me conheceu só tinha um monte de amigas mulheres, né amor? E tá aqui atrás, Mundana, vocês não estão vendo ela. Mas eu sempre tive essa amizade tranquila, eu nunca fiz nenhuma diferença, não tinha tantas brincadeiras que normalmente os homens gostam de ter, que não é normal ter brincadeira, né, zoada. Mas eu acho que a molecada nova, que tá chegando assim, né, na tecnologia, não que a gente seja velho, a gente não é velho, mas assim, a molecada mais nova tá tendo muito mais mente aberta. Eu escuto vários podcasts de empresas e tá todo mundo meio que junto. Sim. Como que você vê isso? Você acha que hoje tá mais fácil para incentivar as mulheres que estão escutando o podcast Papo Tech? Você acha que tá mais fácil? Você incentiva elas? O que você acha que tá acontecendo agora, no mundo atual, 2024? Sim. Eu acho que tá bem mais... Hoje se fala muito sobre a possibilidade de você que é mulher entrar na área de TI. Eu acho que principalmente ali na pandemia, né, começou a ter muito programa de incentivo para mulheres, né, e tudo mais, que eu acho que é super bacana. Mas isso que você comentou é muito legal. Eu não tinha parado para pensar sobre isso, inclusive, que é essa galera da geração, né, nova. Vamos falar nova, né? Vamos assumir, foda-se. Exato. Mas tipo assim, cara, a galera que mais nova que tá chegando no mercado é diferente. E eu sinto muito isso, porque eu sou um millennial, né? E eu sou líder de pessoas que são da geração Z. Geração Z. E, cara, é uma pegada, assim, completamente diferente. Tem muitos conceitos que estão sendo desconstruídos ali. Tem muitas questões de gênero, do quanto você... como você enxerga o trabalho, o comprometimento com o trabalho, com o horário, com tudo. Questão de propósito. Então, cara, é muito diferente, sim. Então, eu vejo que essa questão também de... Eu imagino que, por exemplo, pessoas do gênero masculino, né, estão entrando ali no mercado, cara, para eles é uma coisa que não é tão chocante você, por exemplo, trabalhar com mulheres, né, ou com pessoas do gênero, né, feminino. Então, realmente, eu acho que tem toda uma mudança de mentalidade, uma mudança social também que está acontecendo. E eu acho que cada vez mais vai ter não só um espaço para as mulheres, mas eu acho que vai ficar uma coisa mais natural mesmo, assim, sabe? Sim. E eu costumo dizer que a mulherada tem muito feeling para fazer o jogo virar. Porque
erguendo a bola aqui já, né, pra mulherada. Eu falo pra Gabriela, porque eu vejo muito mais, por exemplo, na criação de conteúdo das mulheres, porque eu acho que cada vez mais a parte técnica ela é importante. Só que eu acho que o soft skill é muito mais importante. Sim. O soft skill foi com que eu conseguisse trabalhar aqui, por exemplo, sem falar inglês. Porque eu tinha aquela malícia da parada. E eu acho que é muito difícil o homem ter isso. É que eu sou meio dado, igual eu falei, mas a mulher, eu acho que ela é muito mais flexível nisso, ela é muito mais esperta do que o homem, isso é óbvio. A mundana aqui atrás tá até rindo aqui. Mas é verdade, ela entende muito mais o jogo, ela sabe fazer, sabe? É a leitura, a leitura, uma leitura do ambiente, entendeu? da situação. Entendeu? Então eu acho que cada vez mais a gente vai ver mulheres assim, tipo, fodas em campos fodas nas empresas. Eu até incentivo todas as mulheres que mandam mensagem pra mim. Meu público majoritariamente é homem, mas eu tenho acho que 30% de público feminino, que até que é bastante, pelo jeito que eu falo e tudo mais nas minhas redes sociais, mas eu acho que tem bastante espaço. Sim. E já entrando nesse assunto, antes de falar um pouco da linha temporal, das suas experiências de trabalho, pra você, criadora de conteúdo, como você agora eu tenho hater. Eu não sei se você vai, agora eu tenho hater. Tá ficando famoso. Agora eu tenho hater. Eu fiz até um bolo lá com hater. Como que você sentiu já algum preconceito? Como que foi pra criação de conteúdo sendo mulher na área tech? Porque eu vi uma outra menina que cria conteúdo, que ela fez um Reels mó bacana, e aí os caras comentando, tipo, essa menininha aí, não sei o que. Eu falo, mano, na moral, tipo, você tem problema? Tipo, eu não consigo entender essa galera. Você já sofreu uma parada dessa? Qual que é a sua dificuldade, tipo, sendo mulher criando conteúdo tech? Porque na internet o cara coloca a fotinho do Naruto lá com o nome genérico e taca aquele pau, né? Sim. Eu sinto que como mulher, mulheres que criam conteúdo são muito mais questionadas. Muito, eu concordo. Sabe? No sentido de, fui lá, tive uma ideia, gravei o conteúdo ali, um Reels de 60 segundos, digamos assim, né? E aí você você teve a ideia, pensou que aquilo pode ser útil para alguém, gravou, compartilhou. Você não ficou, ou pelo menos a mulher, né, a pessoa, enfim, não deveria ficar repensando de tipo, será que isso aqui tá certo? Será que isso aqui pode ser interpretado de uma outra forma? Enfim, e você simplesmente posta, né? E aí muitas vezes, como é que é aquela expressão? A pessoa fica caçando pelo em ovo? Entendeu? Então eu sinto que isso acontece muito assim com mulheres que criam conteúdo tech, principalmente assim, essa questão de ser muito questionada assim, né? Enquanto eu vejo que talvez com os homens não aconteça tanto. Às vezes quando é um conteúdo de uma profundidade um pouco mais técnica, enfim, que tem alguém que, eu tenho 20 anos de experiência na área, eu vou criticar essa pessoa. E aí a pessoa se acha no direito de ir lá e criticar. Criticar. Né? A pessoa não consegue entender que aquele é o espaço da pessoa e ela está compartilhando segundo a visão dela. Quer corrigir todo mundo, né? O fodão. Isso. Ninguém entende, né? Nem todo mundo entende isso, assim. Sim. Mas eu sinto que, de forma bem resumida, assim, as mulheres são mais questionadas em relação ao conteúdo que elas criam. Sim. E só pra completar, pra gente trocar de assunto, no meu canal e no meu Instagram, eu costumo ser, assim, mente aberta e sem mimimi. Falo palavrão, falo do jeito que for, falo a minha opinião, se não gostou, foda-se. Eu falo desse jeito, eu já criei a minha comunidade já desse jeito, o pessoal sabe. Mas esse é um ponto que eu não consigo, não concordar. Não dá pra concordar se alguém falar, Murilo, para, mó mimimi. Não é mimimi. Eu vejo lá as meninas que criam conteúdo, sempre tem um cara, sei lá se é cara ou mulher, que fica com o nome de Naruto lá, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, no anonimato, sempre falando, se eu gravar um conteúdo e ela gravar um conteúdo, provavelmente a chance das pessoas acharem que eu sou foda porque eu tô falando e o mesmo conteúdo que ela falar, será que sabe mesmo? Será que decorou? Tá ali no prompt. Certeza que vai acontecer, eu tenho certeza disso. Eu sei porque eu acompanho muitas mulheres e muitos homens criadores de conteúdo. Só acontece com as mulheres. Então não tem como passar pano nessa. Realmente isso acontece. Então você que é anonimato, mano, na moral, para de fazer isso porque você é um retardado. Beleza? Vai se ferrar. E, bom, mudando de assunto. Agora, a sua trajetória. Você ficou nesse estágio, você disse pra gente que foi efetivado. Até onde você tá hoje, como que foi os passos? Você continuou front-end, terminou a faculdade, fez algum outro curso? Como que foi essa vida pós-faculdade e já trabalhando efetivada na área do front-end? Boa. Eu fui efetivada e foquei muito no front-end, porque pelo background que eu tinha de design, era uma coisa que eu gostava muito mais. Eu gosto mais do front-end. Foi mal, galera, eu sou da turminha do front-end, das telinhas. Sim. Meu sonho é ganhar vida só pintando botão. Mas infelizmente o mercado não paga muito bem para isso. Então tem que aprender o resto também. Sim. Né?
mas eu sempre gostei do front-end, então me especializei muito nisso. Só que a minha carreira não foi tão linear e até por isso ela demorou um pouco mais para se desenvolver, né? Enquanto eu estava trabalhando com front-end, eu fiz um mestrado. Um mestrado na área de tecnologia, eu pesquisei sobre acessibilidade para a terceira idade. Ah, que legal. Então era uma coisa que eu conseguia aplicar muito no front-end, porque você está desenvolvendo interfaces, acessibilidade é super importante, né? Só que assim, é uma coisa que tomou 2 anos da minha vida fazer um mestrado. É uma coisa assim que, cara, consome muito da energia, né? Então, em paralelo, né, a minha carreira, eu fui fazendo mestrado, depois de um tempo eu comecei a fazer um doutorado, pedi demissão, chegou um ponto da minha carreira que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Comecei a me questionar de tudo, pedi demissão, consegui uma bolsa e fui começar um doutorado. Caracas, que legal. Então assim, daí eu fui começar o doutorado, aí a bolsa tinha que ser feita dentro de uma área de pesquisa específica. E aí eu acabei não gostando tanto dessa área. Então, assim, era para eu ficar 2 anos com essa bolsa, trabalhando como pesquisadora, começando meu doutorado e tal. Só que aí eu fiquei 1 ano e pedi para sair porque, não tava curtindo e tal. Não curtiu. E aí voltei pro mercado trabalhando como PJ. Então, nesse meio tempo, eu fiz mestrado, comecei um doutorado, trabalhei como PJ, trabalhei como freelancer também. Nessa época eu fazia freelancer em paralelo, porque o salário não era tão bom que eu ganhava na época. Então eu fazia freelancer muito para complementar a renda e tal. E aí, quando aconteceu isso de eu voltar pro mercado, sendo PJ e tudo mais, eu comecei a me ligar de tipo, cara, o mercado de TI tá interessante, se eu estudar XYZ. E aí eu comecei... O alfabeto inteiro. Isso, exatamente. Eu tinha que estudar um pouquinho mais, mas eu via, cara, se eu estudar um pouquinho mais, eu consigo ganhar mais, eu consigo ser aprovada para mais vagas, eu vou ter mais oportunidades, né? A gente não tá falando só de dinheiro aqui, a gente tá falando sobre oportunidade, né? Portas abertas para você. E aí eu comecei a estudar e tal, voltei pro mercado trabalhando com CLT também, na época, né? Na época eu comecei a trabalhar num banco. E aí a minha carreira... Todo mundo passa por banco, acho que... todo mundo, né? Eu acho não que tem sim. Não tem como escapar. Sim, exatamente. E em algum momento a pessoa sai, né? Porque a pessoa não aguenta. Verdade, seja dita. Eu sou muito grata ao meu trabalho, fui muito feliz lá, mas chega uma hora que não dá. Você tem que ir pra outra coisa. Ou você morre ou você troca de trabalho. Exatamente. E aí eu entrei nesse lugar, e aí foi uma virada de chave, porque, cara, foi o primeiro emprego, assim, cara, era um salário super legal, assim, e tal, eu sentia que eu tinha um pouco mais de estabilidade, eu sentia que eu comecei a me desenvolver, nessa época eu entrei como pleno e fui subindo para sênior, depois fui para liderança e tal. Então foi uma época muito legal da minha carreira, que foi justamente nessa época que eu comecei a tratar a minha carreira com um pouco mais de estratégia. Que eu parei de ir tanto assim, com fluxo, sabe? Eu comecei a focar, comecei a olhar para o mercado, comecei a, entender, eu vou parar de fazer 1000 coisas, fazer mestrado, doutorado e tal, eu vou focar na minha carreira como dev. E aí, cara, as coisas começaram a deslanchar de uma forma bizarra, assim, né? Então, até uma dica para quem trabalha aí na área, acho que é importante você... Acho que não é legal você ter objetivos muito fixos, porque às vezes as coisas simplesmente acontecem e você pode acabar se frustrando, assim, né? Mas acho que é importante você ter, pelo menos, em mente qual é o teu principal objetivo, sabe? Você quer trabalhar numa empresa mais tradicional, tipo um banco, ou você quer trabalhar mais numa startup? Você quer trabalhar em que área? Você quer ir mais para gestão? Você quer ser mais especialista, sabe? Você parar para pensar nessas coisas mais de longo prazo, porque aí cada decisão que você tiver que tomar na tua carreira vai ser muito mais assertivo. Você não vai ficar perdendo tempo, digamos assim. Nunca perca de tempo, porque você sempre acaba aprendendo, né? Mas você acaba se direcionando, né, um pouco melhor, assim. Eu concordo plenamente. Como é que foi pra você? O que você falou agora foi uma aula, pra quem tá escutando. Pra quem pegou o jabá aí, a dica, o bizu, e você falou bizu, na hora que você mandou mensagem pra mim, eu falei, bizu. Será que ela sabe o que significa bizu? Mas aí depois você falou que veio colégio militar, eu falei, ela sabe. É porque eu servi o exército no Brasil, 1 ano com um tiro de guerra, então por isso que eu sei bizu. Poucas pessoas sabem, se você sabe o que é bizu, comenta aqui embaixo. É uma gíria do ramo da área militar, vamos dizer assim, né? Então já pega o bizu aí do que ela disse, porque o que você disse é uma aula para muita gente aqui. Porque mostra que, primeiro, a sua carreira, a minha também foi assim, não foi linear.
Ela sobe, desce, muda e vai pra lá e vai pra cá. E se vocês têm pessoas como ela que conseguem compartilhar esse conhecimento com vocês precisam tratar isso com seriedade. Então, olha, ela falou sobre estratégia. Eu quero plantar essa árvore aqui. O que eu preciso fazer pra plantar essa árvore aqui? Estratégia, areia, não sei o que, tem que aprender a fazer areia, fazer adubo, sei lá o que, não sei como planta uma árvore. Mas você tem que ter estratégia. A lua tá pra lá. Então eu vou fazer aquele curso lá e seja o que Deus quiser. Não. Fazer isso, na nossa época, era muito mais difícil. Porque não tinha tanta gente compartilhando conhecimento hoje. Você não tinha acesso à informação. Não tinha esse acesso que a gente tem hoje. Nossa, eu tenho esse caminho. Não, tem aquele caminho. Não, trilha lá. E isso que você falou é uma aula que quem pegou ali o bizu vai pegar sem colocar na cabeça. Não, calma. Vou sentar, quero ser front-end. Tá, o que eu preciso aprender? Tecnologias do mercado, o que o mercado tá pedindo, essas são as empresas. Não vai cair em conto de fada de guru da internet. Vai dar uma olhada, pesquisar. Tá, isso daqui. Aprende C#. Opa, não, fecha, porque não é da sua área. Isso aqui é front-end. Então, esquece o cara que vai falar pra você que C# é a linguagem do momento. Tô dando um exemplo, tá? Você aprende a ter autonomia. Autonomia. Você vira dono da tua carreira. Dona da tua carreira. Exato, né? exato. Então, por exemplo, eu dou mentoria, eu tenho cursos lá pra orientar essa questão de carreira e tal. E eu posso muito bem sentar com a pessoa e dizer, olha, você vai fazer X, Y, Z. Mas eu ensino a pessoa a pensar, porque eu quero que, sei lá, daqui a 10 anos ela saiba decidir por ela mesma. Exato. Porque, cara, o que eu mais recebo na minha DM você falou. São pessoas perdidas. Perdida. Tipo, Anne, o que eu estudo pra entrar na área de TI? Eu Sim. fico, cara, que pergunta mais genérica. Muito genérica. Muito. Você nem jogou no Google Exato. como entrar na área de TI. A pessoa não fez o básico da lição de casa. Viu as áreas, alguma coisa assim, Ou, básico. por exemplo, a pessoa, Anne, eu tô estudando pra trabalhar com front-end e recebi uma oportunidade na área de dados. Tipo, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, sabe, você ter esse conhecimento, essa autonomia é muito importante porque você vai fazer decisões assertivas na sua carreira. Exato. E aí você vai pra uma área de dados sendo que você nem quer, nem gosta, odeia, não faz fit com o seu perfil, sua personalidade, o que você gosta, o que você quer pro futuro. E aí muda completamente o rumo, aí você se perde, depois você quer voltar de novo pra front-end. Vira uma bagunça, e não vai vingar. Começa, entendeu? Vocês precisam fazer essa lição. E uma coisa que ela falou que é importante, que fez muito sentido pra mim, tudo que você falou fez total sentido, não é porque eu tô te entrevistando não. Mas você saber se você quer ir pro caminho mais técnico e o caminho mais gestão. Gestão não é gestão de projetos que eu tô falando, é gestão tech lead, uma parada um pouquinho mais de gerenciamento. Liderança, a palavra seria liderança, que é que eles chamam de management. Seria liderança, né? Traduzindo, né? Enfim, liderança do que uma pessoa só técnica mesmo, que vai colocar o fone, vai entrar na caverna e vai fazer o negócio acontecer. Então vocês precisam saber. A minha personalidade, por exemplo, não pode ser técnica. Mesmo que eu goste, que seja bom. Eu provavelmente vou mais para liderança, porque eu gosto de falar. Então eu vou usar a minha característica ao meu favor. Então você usando isso com estratégia, vai se destacar. Exato. Então foi perfeito o que você falou, perfeito. Isso aí sobre características é muito importante também, porque alguns anos atrás eu comecei a estudar, eu comecei a olhar para mim mesma com um pouco mais de carinho, sabe? No sentido de, eu sempre me cobrava muito de, eu tenho uma certa dificuldade com lógica, ou para aprender certos conceitos, né, mais técnicos e tal. E eu tinha uma puta skill de comunicação, de liderança, que era uma coisa natural, nata pra mim. E eu ficava tanto batendo naquela tecla, não, eu tenho que evoluir mais tecnicamente antes de ir pra liderança. E, cara, eu perdi muito tempo nessa, muito tempo. Porque assim, a partir do momento que você vira líder, hoje eu já faz uns 2 anos, um pouco mais que eu tô trabalhando como líder, né? Depois que eu virei líder, cara, você continua aprendendo, você continua evoluindo. Você nunca vai, saber tudo ou saber quase tudo pra você depois virar líder, Sim, né? exato. Então, a partir do momento que eu parei de ignorar os meus pontos fracos, digamos assim, e comecei a potencializar os meus pontos fortes, cara, as coisas deslancharam também pra mim. Tudo, você falou tudo, assim, perfeito. Eu acho que o maior erro, eu escuto muito podcast de negócio, o maior erro que a gente tem na nossa cultura é, você é bom em matemática e ruim em português. O que normalmente os pais falam, vá lá estudar português. Não, foque na matemática que você é bom, foque no que você é bom, pra ser bom naquilo. Você vai se matar pra ser bom em português e vai deixar de lado que você é melhor. Tem que potencializar o que você é bom, é o que ela disse. É isso que você falou, assim, é perfeito. Só com isso daqui no vídeo, nesse podcast, pra mim, se eu tô escutando, já vale ouro. Exato. Porque o que você falou, pra mim aconteceu a mesma coisa. Por isso que deu muito fit aqui na minha cabeça. Porque, pra mim,
Eu também, não, preciso estudar aqui porque tenho que ser técnico, não sei o quê, porque eu preciso... Não, cara, mas o meu foco é uma outra parada. Eu consigo ajudar muito mais a equipe de onde eu trabalho hoje, por exemplo, gerenciando no quesito de requisitos, priorizar as coisas, meeting com as pessoas, porque eles não conseguem conversar com o cliente. Pô, peraí, sou bom nisso aqui. Hoje eu trabalho com a parte técnica, mas eu também faço essa outra gestão. Entanto que aqui eu recebi 4 promoções onde eu trabalho, mesmo não falando bem inglês, por conta disso. Sim. Porque a maioria da galera tem uma característica mais caverna, fone de ouvido e resolve o problema, e eu consigo sair um pouquinho da bolha e conversar com humanos, né, não com máquina. E eu tinha muito isso na minha cabeça, eu batia. Não, calma aí, mano, eu não sou esse. Eu tenho que ser esse cara. Né? Se limitando. Se colocando dentro de uma caixinha. E, uma cara, caixinha. Isso aí trava muito a nossa carreira. O que você falou é perfeito, assim, poderia encerrar aqui agora isso aqui, que foi perfeito. Mas ainda tem mais algumas coisas que eu gostaria de saber. Boa. Você tem algum horário? Não, tô de boa. Então, beleza. Bora lá. Bom, então você contou ali um pouquinho dessa experiência, você passou por toda essa fase, sobe, desce, virou líder e tudo mais. E pra você hoje, qual que é a sua maior dificuldade? Você já tá feliz? Claro, a gente tá sempre querendo melhorar, a vida muda, 5, 10 anos na nossa vida é um estrago gigantesco, a Mundana tá mandando a pomba lá pro outro lado, aqui no meio do vídeo. E você tá feliz hoje? Ou qual que é a Anne de hoje? Sim. Nossa, que pergunta profunda, cara. Eu não tava esperando por isso. Calma. É sempre no coach. O meu haters me chama de Muriçal, de falaram que eu sou filho do Pablo Marçal. É verdade, meus haters. Olha aí. Venham mais. Bom, vamos lá. Essa pergunta me pegou de calça curta agora, cara. Essa pergunta mata. Porque assim, ó, quando você olha de fora, né, tipo, cara, eu tô há 13 anos na área de TI, eu trabalho numa Big Tech, eu trabalho no iFood, eu sou líder na área. Então, assim, quem olha de fora pensa, pô, já tá super bem, já tá estabilizado. Tá top, ó a vidinha fácil que ela teve. Mas e se de repente eu pensar, tipo, cara, eu não quero isso aqui. Eu quero, por exemplo, voltar a codar. Não aguento mais ficar o dia inteiro Vender minha arte na praia. Vender minha arte na praia. Cara, eu só quero pintar botão, é isso. Não quero mais ser líder, não quero responsabilidade. Só quero pintar botão, né? Então, acho que quando... para quem olha de fora, né, você pensa, olha, a pessoa pensa, às vezes teve a carreira linear, não passou por dificuldades e tudo mais, né? Mas acho que o legal da área de TI é o quanto de possibilidades que a gente tem, né? De às vezes você tá num trabalho, você pode trocar de empresa, você pode trocar de time, você pode trocar de projeto, né? Para que você siga se desafiando e siga aprendendo, né? Então, para mim é muito importante isso de, primeiro, para mim é importante que eu esteja aprendendo, me desenvolvendo, crescendo. Segundo, que eu esteja contribuindo com a sociedade de alguma forma. Perfeito. Né? Não esteja vivendo numa caverna, que nem se usou o termo, né? E para mim hoje é muito importante também a questão de criação de conteúdo. Então, para mim é muito importante que, por exemplo, eu esteja num trabalho onde eu consiga conciliar todas essas outras coisas. Então, por exemplo, a forma que eu trabalhava 5 anos atrás num trabalho que consumia toda a minha energia vital, é uma coisa que, cara, hoje para mim já não faz mais sentido, porque eu tenho projetos paralelos, eu tenho outras coisas rolando ali, né? Então, assim, eu acho que o mais importante para mim, na minha carreira, é essa questão de autonomia, de eu sentir, tipo, cara, hoje eu estou aqui, mas pode ser que daqui a um mês eu não esteja mais, né? Então, você saber que você tem autonomia de fazer isso, para mim é muito importante, né? E aí entra a questão de, por exemplo, você está num emprego, você não está feliz, o que você tem que fazer? Você vai simplesmente pedir demissão, sair na louca e tudo mais? Não, a primeira coisa que você vai fazer é dar aquela olhadinha no mercado, né? Tipo, se eu sair do meu emprego hoje, eu consigo me recolocar? Eu consigo arranjar um outro emprego? Então, a primeira coisa é dar aquela olhadinha no LinkedIn, ver como é que estão as vagas, começar a procurar, começar a se candidatar, começar a fazer umas entrevistas para ver se você consegue fazer essa movimentação, né? E aí, se você começa a se candidatar e não tem nenhum retorno, já é um sinal vermelho aí, né? Que talvez você não esteja com um perfil tão atualizado para o mercado. Exato. Então, assim, essa questão de você olhar para a tua carreira de forma estratégica, você ter autonomia, vai muito além de só a carreira tech. Vai muito além dessa bolha. Sim, é que veio uma pessoa que agora fala alguma coisa e entrou no meio do vídeo, mas tá tranquilo. Mas é basicamente isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, não, respondeu. O que eu pude entender é que é o que eu vi muito aqui, trabalhando aqui em Londres, que o seu trabalho, ele não é só a sua vida. Isso. Então,
claro que criação de conteúdo é um trabalho, mas tem um propósito por trás. Então é Exato. diferente. Então tem diferença entre trabalho e emprego. Então vamos chamar o emprego. Então CLT, sua carteira assinada é seu emprego, vamos dizer assim. Só que você tem outras coisas na sua vida. Aqui, por exemplo, eles prezam muito com o seu eu pessoal, sabe? Então o que eu entendi da sua visão é que se o meu trabalho ele tá dando fit com a minha saúde mental, com o que eu tô fazendo, se sentindo útil para a sociedade, vamos que vamos. Se não, bora olhar o mercado. Foi mais ou menos o que eu senti da sua resposta. E pra mim também, assim embaixo, eu tenho muito essa mentalidade. Eu até falo pra Gabriela, a Mundana que tá aqui atrás, que a gente pretende, né, voltar pro Brasil daqui a um tempo. E eu falo, cara, eu gostaria muito de trabalhar numa empresa no Brasil, porque as empresas que eu trabalhei era muito tóxica. Não tóxica, era empresa com muito, muito, muito trabalho. A gente importa nisso dos Estados Unidos, né, que acontece cultura, da né? cultura Questão já. cultural. Tudo que acontece lá na América do Norte, a gente traz pra cá e faz igual. E aí, aqui é muito mais relax. Então eu falei pra ela, nossa, quando eu voltar pro Brasil, eu queria trabalhar numa empresa relax, mais tranquilo, porque eu também tenho vida pessoal. Então isso, assim, fechou, assim, muito legal mesmo. Legal. E tem ainda mais algumas perguntinhas. Bora lá. Qual foi a sua maior dificuldade na área? Pode ser na área, ou pode ser na faculdade, ou pode ser quando você conquistou o seu primeiro estágio, ou depois pra fazer uma transição pra líder. Qual que foi a sua maior dificuldade? Falou, mano, isso aqui eu achei que não ia dar, pegou no meu calcanhar, mas deu certo. Boa. Eu acho que o ponto mais difícil da minha carreira foi uns 2 anos atrás eu tive um burnout. Podemos falar sobre isso, eu não sabia disso. Cara, foi uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu fosse passar por um burnout. Inclusive é uma das primeiras vezes que eu tô falando sobre isso em público. E foi muito difícil porque era uma época que eu tinha acabado de entrar no iFood. Eu tava uns, 2 meses no iFood. Nossa. E é bem quando a gente começa num trabalho novo que você fica naquela pressão lotado de, nossa, de coisa, eu tenho que aprender. performar, Sim. eu tenho que ir super bem e tal. E aí, cara, eu tava abrindo turma de mentoria em grupo na época, Nossa. criação de conteúdo, pegando publi pra fazer, tava igual uma doida, assim, sabe? Não terceirizava muitas das coisas, né? Então, assim, foi um processo de, primeiro, aceitar que eu estava passando por um burnout, porque pra mim foi muito difícil, eu passei por psicólogo, por psiquiatra e tal. Eu tive que ouvir de umas 3 pessoas diferentes pra aceitar que, tipo, cara, você tá Por com favor, burnout. vai se cuidar. Eu Sim. tive sintomas físicos, eu tive alopécia, comecei a perder cabelo, tipo, literalmente foi um negócio, assim, muito foda, assim. E, cara, nos primeiros 3 meses eu simplesmente não aceitava, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Então foi um período muito difícil, assim, na minha vida pessoal, só que estava completamente conectada a trabalho, né, essa questão de equilíbrio. Né? Então foi uma coisa assim que levou bastante tempo para me recuperar e hoje qualquer decisão que eu vou tomar na minha carreira está muito relacionada a isso, a minha vida pessoal, a ter esse equilíbrio, digamos assim. Então por isso sempre que alguém me pergunta sobre carreira, sobre decisões e tal, eu sempre vou falar, cara, tua vida pessoal, como é que tá? Como é que isso vai afetar a sua vida pessoal? Porque até então, todas as minhas decisões eram muito focadas em só olhando a parte do trabalho. Só que, cara, a nossa vida vai muito além disso, né? Então, assim, foi um período muito difícil. E eu acho que um outro período também que foi muito difícil para mim foi quando eu trabalhava, por exemplo, em agência. E o salário não era tão bom e tal, e tinha muito essa questão de acontecia com uma certa frequência de, por exemplo, entrar um projeto com pouco prazo e ter que ficar fazendo hora extra. Frita o pastel, depois eu escolho o sabor. Fica aí que a gente vai pedir uma pizza, sabe? Essas coisas assim. E, cara, era uma coisa que sempre me incomodava muito, só que na época eu não tinha essa coisa de poder de escolha, digamos, você de só autonomia. faz porque é o que você precisa. Era o que eu tinha, só que era uma coisa, cara, que me incomodava muito, então foi um período bem difícil pra mim, assim, também. Então, acho que os 2 momentos, assim, mais difíceis da minha carreira foram esses 2, assim. E é legal você falar isso, porque normalmente, às vezes, as pessoas vão falar sobre, mais difícil foi questão de tecnologia ou essa dificuldade, mas eu acho que é algo, eu sempre costumo falar, mais ou menos o que você falou. Isso, cara, você pega, assiste a aula de novo, revisa, assiste a aula 15 mil vezes, não é possível. Se eu entendi, você vai entender. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando esse podcast é mais inteligente que eu. Tenho certeza. Eu gosto de motivar as pessoas dessa forma. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando é mais inteligente do que eu. Então, se eu conseguir, tu consegue também. Então, normalmente é isso. Só que eu falo que a parte de, igual você falou, o que eu aprendi com o que você falou.
equilibrar, saber equilibrar a vida pessoal com a vida do trabalho profissional. Exato. Então, saber o que é importante, as suas prioridades, a sua saúde mental, física, emocional, etc, etc. Então, isso é muito legal. Pouca gente fala sobre isso. E é bem legal. Você disse que não falou isso em público. Esse podcast vai demorar um pouquinho para sair, então você consegue... Eu recomendo você falar isso pra galera, porque é bem legal. Muitas pessoas vão se identificar, eu tenho certeza. Sim. E, bom, enfim. Vou para as últimas perguntas aqui, mas muito legal isso que você falou. Qual dica você daria para quem tá escutando agora, seja qual for? Se for uma dica, pode dar mais, mas eu gosto sempre de falar qual que é a melhor dica. Finge que eu sou seu irmão do coração e você vai me dar... Eu quero entrar no mercado de programação, vou já nichar aqui, mercado de programação. Se você me dá uma dica só, aquela que se você estiver morrendo, você precisa falar ela. Cara, olhe as vagas no LinkedIn, velho. Você pode não saber nada de programação, mas se você souber olhar vagas no LinkedIn, você já vai saber dar um norte de o que você tem que estudar e o que você não tem que estudar. Perfeito. Então, cara, olha as vagas no LinkedIn, entenda o que as empresas estão procurando os profissionais. E isso vale não só para quem está entrando no mercado, para quem já está no mercado. Porque, cara, acontece aos montes de galera que está, sei lá, uns 3, 4 anos na área de TI e começa a ficar desatualizado. Porque não faz esse exercício de ficar ligado no que o mercado está pedindo. Então, acho que a principal coisa, assim, dica de ouro. E, cara, tudo que eu faço na minha carreira é pautado nisso. Olhar as vagas no LinkedIn. Você tá... É estratégico, né? Cuidar da sua carreira profissional de forma estratégica. Entender o que tá funcionando no mercado. Não é o que você quer, é o que o mercado quer. Então, a dica, assim, de ouro. Eu não esperava por essa resposta. Normalmente, a galera sempre vai falar, não desista, não sei o quê. Daí a gente pode entrar no papo coach também, né? Sim, mas isso que você falou foi muito legal. Inclusive, eu vou roubar pra quando me perguntarem alguma coisa assim relacionada, eu vou pode roubar. Tá autorizado. Tá autorizado, tá gravado aqui, eu vou roubar. Selinho Techiane de qualidade. Exato, eu vou roubar, porque ficou muito bom. E antes de finalizar, eu gostaria que você falasse se faltou falar alguma coisa que você acha muito importante sobre a sua vida. Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser de estudo. Você acha que tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, seja para mulheres, seja para todo mundo? Alguma coisa que você acha que ficou faltando você falar? Boa. Cara, eu acho que assim, a área de TI tem muitas possibilidades. Então, por mais que às vezes você dê aquela desanimada, assim, no sentido de, meu trabalho tá uma droga, ou, eu não consigo aprender tal coisa. Cara, o ser humano é uma coisa incrível. A gente tem um cérebro com uma capacidade inovativa de aprendizado, de tudo. Então, cara, se você olhar hoje, tem muitas profissões que há 10 anos atrás não existiam. Então, assim, por mais que você se pegue no momento, tanto de carreira, se você já trabalha na área de TI, se você está querendo entrar na área de TI, cara, não desanime por uma coisa momentânea, sabe? Pense sempre tenha sempre essa visão de longo prazo, assim, por mais que as coisas pareçam não estarem tão boas hoje, vale a pena, né? Que a gente vive agora um momento de mercado de TI, não tá aquela coisa de 3 anos atrás que tinha um monte de vaga e tal, né? Vaga a rodo. Eu digo que hoje tá do jeito que era antes, Que era antes, né? Exato. Não é aquela coisa assim de, meu Deus, vou aprender a fazer uma landing page e vou conseguir um emprego. Não é assim, né? Exato. Pô, a galera ficou muito mimada, eu falo que a galera ficou mimada, acha que é fácil. Exato. Mas assim, mantenha o foco no longo prazo, crie uma carreira que não é uma coisa que você tá fazendo, vou estudar daqui a 6 meses, já quero fazer minha transição de carreira, já quero estar trabalhando. Não, pense que daqui a 20 anos você vai estar fazendo a mesma coisa. Exato. Então não tenha pressa, não se sobrecarregue no sentido de, meu Deus, eu tenho que aprender 1000 coisas. Cara, você vai ter o resto da tua vida e você ainda não vai saber tudo. Então fica tranquilo, cara, não se cobre demais também, vai dar tudo certo. Sim, isso que você falou é legal, porque a galera, normalmente, o Bruno Perino fala muito isso, eu não sei se você conhece ele. Ele fala, as pessoas, elas superestimam o curto prazo e subestimam o longo prazo. Exato. Só carreira é longo prazo. A gente tá falando aqui de 10, 15, 20, 30 anos. Então, você quer coisa rápida, fácil? Se fosse, todo mundo ia fazer. Então, se você, vou trabalhar com front-end. Rapidinho, 6 meses tô trabalhando igual doido, ganhando $10 mil por mês. Tá, então todo mundo vai fazer isso. Se você acha que é fácil assim, todo mundo vai fazer. Exato. Se for fácil, todo mundo faz. Não é todo mundo que faz. Então, vocês têm que pensar na carreira e tudo mais. E, bom, para finalizar aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer. Foi muito top, obrigado por ter pego aí seu dia de turismo aqui por Londres. Muito obrigado por abrir o espaço, contar a sua história aqui. É muito legal, poucas pessoas gostam às vezes de contar a história, todas as coisas sobre a vida. Você contou também sobre a questão do burnout, muito interessante, muito legal, muito bacana. A família Mundanas aqui agradece a sua participação.
com todo amor, de verdade, muito obrigado. E para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem de apoio pra galera? Pode falar sobre seus projetos, curso, mentoria, Instagram, pode fazer seu merchandise aí. Depois você me paga, mas pode fazer. Depois Beleza, eu é uma faço publi invoice. ao vivo aqui, a gente acabou de fechar o contrato aqui, né? Bom, me sigam no Instagram, @Techiane. Eu tenho mentoria de carreira, então tem diferentes Tem formatos. espaço pra mim? Tem. Mentoria de carreira. Eu tenho curso também focado muito em... o foco é muito em empregabilidade. Então eu falo muito sobre LinkedIn, portfólio, currículo, todas essas coisas. Você aprender a fazer isso que eu falei, de você, cara, olhar vagas, criar essa visão estratégica de carreira. Tudo isso eu ensino. Então me sigam, vejam meu conteúdo, não só, não tô aqui só querendo vender também, né, gente? Tem conteúdo gratuito, me sigam lá no Instagram. E eu tô sempre por lá também, conversando com a galera, tirando dúvidas e ajudando a comunidade, devolvendo pra comunidade, Devolvendo pra comunidade. É isso. E é isso, muito obrigado mesmo. Espero que todo mundo que esteja... se você escutou esse podcast, ouviu, né, esse Papo Tech até o final, coloca aqui #Techiane, que aí eu vou saber se você viu até o final. E muito obrigado mesmo, de verdade, o papo foi super top, aprendi muito. E depois aqui no backstage a gente pode aprender mais um pouquinho. Boa. E valeu, muito obrigado mesmo, obrigadão. Valeu, obrigada. Valeu. Valeu.